Gente, tudo bem com vocês? Então a gente está aqui hoje para mais um vídeo e o tema é transtorno disruptivo, né? Quando a gente fala de transtorno disruptivo, a gente tem alguns transtornos disruptivos da infância. Hoje a gente vai falar do TOD, que é o transtorno opositor desafiante. Já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like para saber tudo sobre esse transtorno e não perder nenhum vídeo. Então, falando um pouco mais, né, sobre ele, esse transtorno ele é um verdadeiro desafio ainda aí para os terapeutas e para os psicólogos, tá, gente? O transtorno opositor desafiante, ele é um transtorno disruptivo da infância. O TOD, ele é caracterizado por dois diferentes grupos de problemas: a agressividade e a tendência para incomodar e irritar as pessoas de forma quase que irracional. Mas quem nunca se deparou aí com aquelas crianças mais difíceis de se lidar, mais irritadiças, né? Só que, bem, nem sempre a gente pode caracterizar essas crianças dentro de um transtorno, tá, gente? Então a gente precisa estar muito atento aos sinais que podem se levar a um transtorno. E estes sinais, eles costumam sim ser a razão pelo qual essas pessoas, esses cuidadores, buscam tratamento para essas crianças. O TOD ele pode vir acompanhado de outros tipos de transtornos, como por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode vir acompanhado de depressão, de tiques nervosos, de ansiedade ou outros transtornos neuropsiquiátricos. E quando o quadro é acompanhado por essas comorbidades que eu falei, ele se torna um pouco mais grave para esse paciente. E o TOD, ele caracteriza-se especialmente pela presença de condutas de oposição, desobediência, condutas de desafio, principalmente autoridades. E os comportamentos opositivos e desobedientes podem ser passivos, tá, gente? Uma vez que a criança ela pode não responder quando solicitado alguma demanda. E os comportamentos desafiadores, ao contrário disso, eles incluem verbalização negativa, aquela criança com raiva, que xinga, que fala palavrão, hostilidade e resistência física que podem ocorrer junto com essa desobediência. Então é muito importante o diagnóstico do TOD na infância feito por um profissional da saúde mental, porque pensando a longo prazo, vai ajudar na formação, no desenvolvimento desse sujeito enquanto ser humano, melhorando a relação com as emoções que ele tem, seu desenvolvimento, não causando um retrocesso aí nesse paciente. O que nós, enquanto terapeutas, né, gente, o que a gente mais busca é esse equilíbrio, né? O equilíbrio desse paciente e essa melhora significativa nas suas relações sociais, nas suas relações acadêmicas, profissionais, conforme ele for se desenvolvendo. Então são 8 os critérios para identificar a criança ou o adolescente com TOD, sendo que esses sintomas eles devem persistir pelo período mínimo de 6 meses, tá? 6 meses ou mais. E quais que são eles, então? Perder a calma, discutir com adultos, desafiar ou se negar a obedecer, emitir comportamentos para incomodar de fato as pessoas deliberadamente, culpar terceiros, né, pelos seus comportamentos, pelos seus atos. A questão da irritabilidade está muito presente, da raiva, comportamentos vingativos, comportamentos mais rancorosos, ansiedade, uma baixa tolerância à frustração a gente identifica nessas crianças. Um exemplo típico são aquelas crianças que jogando ou brincando com outras não sabem perder e acabam se descontrolando, elas se desorganizam. Então elas acabam quebrando coisas, chutando, cuspindo nos outros, né? Até na cara de pai, de mãe, de amiguinhos, né? Então pode, em função da alta ansiedade, essas crianças também apresentar espasmos nervosos, né? Que podemos evidenciar pela contração aí dos músculos, pernas, braços e também oculares. Essas são as comorbidades. Outro ponto importante é que esses comportamentos eles devem ser apresentados em lugares públicos, além da escola e da casa desse sujeito, também em outros lugares. As estratégias psicológicas elas podem ser aplicadas tanto no âmbito escolar quanto no âmbito familiar. E o objetivo principal, gente, é impedir que os comportamentos inadequados funcionem, ou de que pelo menos as tentativas de irritar, de aborrecer os outros, de brigar, de agredir não funcionem mais. E para que isso aconteça, precisa de uma modificação de comportamento por parte das pessoas mais próximas desse indivíduo, dessa criança, ou seja,
do pai, da mãe, dos seus cuidadores. E esses comportamentos, eles podem ser de não reagir emocionalmente frente aos comportamentos desafiadores dessas crianças, né? Então, tentar ficar o mais calmo possível enquanto a criança tá ali tentando testar o teu limite. Eu sei que é difícil, é bem difícil, mas é possível sim. E esse quadro, gente, ele é muito comum na infância e atinge mais de 5% das crianças. E entre os mais jovens é mais frequente em meninos, mas à medida que eles vão se desenvolvendo, que eles vão ficando mais velhos, esse quadro já fica meio a meio entre meninas e meninos. E a evolução das crianças com TOD na vida adulta tem 3 possibilidades. A grande maioria diminui os sintomas aí com o desenvolvimento, com o passar dos anos, mas podem ainda persistir algumas questões de agressividade na personalidade desses sujeitos, tá? Pode vir a evoluir também para transtornos de conduta e alguns persistem com esses sintomas mais do transtorno disruptivo e podem evoluir para um quadro mais de humor negativo, para um quadro mais ansioso. Então fazer essa verificação, fazer essa análise com um profissional de saúde, porque só o profissional da saúde mental vai poder identificar se seu filho apresenta ou não apresenta, porque tem uma série de critérios, aqui eu falei algumas, mas tem uma série de critérios que a gente vai identificar isso em consulta, tá, gente? Então é muito importante ficar atento ao seu filho, né? Olhar para ele, entender o que ele tá sentindo, olhar para esse comportamento. Nesse momento agora, né, que nós estamos vivendo, a gente tá muito mais próximo das crianças, então a gente consegue ter uma análise mais ampla do que tá acontecendo com eles, né? Então esse é um bom momento aí para ficar atento a esses probleminhas que podem ocorrer sim na infância e, se bem tratados, né, enquanto criança, não vão gerar problemas aí para a vida adulta. Como eu falei para vocês ali no vídeo, tem sim algumas coisas que podem gerar problema depois a longo prazo, se não bem tratados na infância. Mas sim, eles podem ser bem tratados na infância e essa criança pode se desenvolver muito saudável, né? Ser um adulto muito funcional. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.